Fala, jovens! Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal. Hoje com um convidado ilustre. Nosso convidado tem mais de 1,5 milhão de seguidores nas redes sociais. É o host do podcast Economistas, e esse nome não é à toa, porque ele é um economista, porém, muito diferente dos economistas que você está acostumado. Vocês verão por quê. Também top 1 influenciador de investimentos da Ambima. Estamos aqui com Charles Mendlovics. Mendlovics, é isso aí. Chegou muito perto, tá certo, já foi. Aí tanto que eu abreviei pra Vix, pronto, que aí não tem erro, né? Boa, Charles Vix. Isso. Muito bom. Então, falaremos sobre investimentos, economia, eleições, bolsa de valores, polêmicas e muito mais. Mas antes, editor, solta a vinheta. Antes de começarmos aqui, então, nosso podcast, temos nosso merchan muito rápido, que é do nosso patrocinador do podcast, a iHub Investimentos. É um escritório credenciado a XP, com 1,5 bilhão de reais sob gestão. Então, se você quer um assessor, alguém para te auxiliar, eu tenho um assessor. Você tem um assessor, Charles? Tenho um assessor que é um grande amigo meu. Abraço aí, Zuc. Boa. Então, assim, você vê que todos os profissionais do mercado financeiro têm um assessor para auxiliar. Então, caso você queira ter abra a sua conta com o link que vai estar aqui na descrição do podcast, que eles vão entrar em contato com você via WhatsApp. Beleza? E agora, terminamos aqui, então, nosso merchan. E quero apresentar para vocês, Charles, muito bem-vindo ao podcast do Jovens na Bolsa. Eu que agradeço. Se apresenta para o pessoal, porque eu não sei qual a quantidade do meu público que já te conhece, você já é muito famoso. Pô, como é Jovens na Bolsa e eu sou jovem, acho que todo mundo aqui me conhece, né? Mas, brincadeiras à parte, bom, eu sou economista, como você disse, até sou host do podcast junto com o Lucas Pitmani, lá Os Economistas. E trabalhei muito tempo no mercado, trabalhei no varejo, já dei aula em faculdade. E agora acabei falando em redes sociais sobre economia e investimentos, o negócio tomou uma proporção que chegou nisso. Você conhece bem esse mercado, né? As pessoas às vezes não têm noção do quanto a gente trabalha, não para, é muita informação. É um mercado muito aquecido de notícias, por exemplo. Então, muito dinâmico. É dinâmico. De repente, um influenciador de emagrecimento ou de inglês, ele tem muito conteúdo para passar. Eu não estou querendo desmerecer jamais, mas ele não tem novidades todos os dias. Sim. Não é todo dia que alguém vai descobrir um medicamento de emagrecimento ou que vai se mudar uma regra do inglês, né? Exato. Cara, no mercado financeiro a gente está aqui fazendo podcast, de repente daqui a 10 minutos a gente olha no celular, aconteceu alguma coisa, uma guerra. Sim, todo dia. É porque tá tudo país interligado, briga, né? Economia, investimentos, política. Então não tem como. Aconteceu uma guerra em no algum mundo lugar. Todo, né? Não é só no Brasil. Qual o impacto disso nos fundos imobiliários? As pessoas querem saber. Porque, pô, o cara tem lá 100 mil reais investidos em fundos imobiliários. Aquilo, de repente, é quase todo o patrimônio dele. Ele ganha um dividendozinho. Puta, qual o impacto das eleições no meu patrimônio? Naquele X investimento. Vão taxar dividendo ou não vão? E se taxar, meu investimento vai cair? Será que é melhor eu ir para poupança? As pessoas têm essas dúvidas. Então, é um mercado muito dinâmico e que demanda muita atenção, demanda muito estudo, demanda muita leitura. A gente nunca para. O mercado financeiro não para. E com o cripto piorou. Porque antes você tinha... 24 por 7. 24 por 7. Então, domingo tá tudo bem? Depende. Depende de cripto. Exato. Já fala um pouquinho, então, para o pessoal, como que você chegou no Economista Sincero, né? Você falou que você deu aula, você me falou aqui nos bastidores, você é do Rio, você é carioca. Cariocaço, da gema ali. Então, fala para o pessoal como que surgiu o Economista Sincero, como que você chegou até esse ponto. Vamos lá. Sou carioca, vamos pegar até do Rio, né? Sou carioca, sempre gostei de economia, de tecnologia. Me formei em economia pela UERJ, aí comecei a trabalhar no mercado financeiro com FDIC. Que é o desconto de recebíveis, né? Isso antigamente era muito com cheque e boletim, agora é mais duplicata, operações de cartões de crédito. Comecei a trabalhar com isso, fiquei muito tempo.
Aí na empresa que eu tava, eu vim abrir filial em São Paulo, ali por volta de 2004, 2005. Depois, em 2006, fui abrir filial no Sul. E quando eu cheguei no Sul, conheci Blumenau, Joinville, Gaspar, Itajaí, uma região ali com muita indústria. E aí eu me encantei e falei, cara, eu quero vir morar aqui. Então, eu do Rio vim para São Paulo, fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, indo e voltando pro Rio. E aí depois fui para Santa Catarina e agora tô vindo aqui para São Paulo. Essa virada do Economista Sincero, ela foi acontecendo, porque eu falava sobre vinhos em rede social, depois eu comecei a falar de... Você começou falando de vinhos. Começar, isso a galera já tá careca de saber, eu comecei em 94. Nossa. 94. Eu não tinha nascido. Nasci em 95. 94, teve a Copa do Mundo e... Aí você começou... Eu tinha uma BBS em casa. BBS era um negócio que... Era uma rede que existia antes da internet. É Bulletin Board System. É um sistema que existia antes da internet. Porque antes da internet existir, você conseguia conectar um computador no outro. Só que não era via internet. Então você tinha que ligar o seu computador no computador da pessoa. Nossa, eu não peguei essa fase. Era uma coisa antes da internet. E depois veio a internet, eu trabalhei, fiz tudo isso. Em 2006 eu criei um blog de economia, mas achei que o mercado estava saturado. Puta idiotice, né? Tava saturado, pô. Tinha nem começado ainda, né? Sim. Aí parei, porque tinha que trabalhar muito, não conseguia ter esse ritmo. Até que em 2013 eu criei um blog de vinho, chamava Barrica News, ainda tá no ar. Porque eu sempre pago o domínio para ele ficar ali mesmo sem alimentar, né? Aí criei esse blog, ele foi crescendo, eu tive página no Facebook. Aí eu queria falar sobre outras coisas, modifiquei para um site de notícias. E isso virou um negócio, porque aí eu passei a ter várias páginas no Facebook. Em 2015, 2016, existia um negócio em cima disso. Você ganhava por clique, pegava link único, era um puta negócio. E você investia lá desde... Começou a investir em... Investir, a gente já fala disso. Investir mesmo no iniciozinho dos anos 2000. Ah, tá. Eu tô falando da parte de influencer, né? Aí eu comecei a gravar conteúdo mesmo quando o Facebook começou a morrer, em 2017. Porque eu falei, porra, eu tenho um negócio aqui, mas o negócio tá morrendo, eu quero continuar, vou gravar vídeo pro YouTube. 2017. Só que eu comecei a gravar sobre tudo. Investimento, tecnologia, vinho, eu gosto de câmera, drone. Bem versátil. E eu entendi o seguinte, o cara que vê o vídeo de investimento não quer ver o vídeo de vinho no mesmo canal. Sim. Mesmo se ele gostar de vinho. Sim. As pessoas no YouTube têm um comportamento... É um bem nichado. Aí eu entendi, 2018 eu passei a gravar só conteúdo de cripto, não era no Economista Sincero ainda, eu tinha um canal chamado 59 Segundos, só conteúdo de cripto, gravei mais de 200 vídeos, altcoin, bitcoin, tudo. E o canal não crescia muito, o momento tava uma merda também pra cripto, Sim, era muito pequeno ainda. Aí no final de 2018, início de 2019, eu passei a gravar conteúdo geral. Eu falei, cara, mas peraí. Porra, se eu invisto em uma porrada de coisa, por que eu vou ficar gravando só vídeo de cripto? De cripto. Não faz sentido. Aí passei a gravar vídeo de tudo. E aí o canal, começou a... O Economista Sincero ultrapassou o canal de cripto em 2 meses. Entendeu? 2 meses. Principalmente quando eu comecei a falar sobre fundos imobiliários. 2019 foi um baita ano. Nossa, legal. Foi um baita ano. Acho que eu comecei a te acompanhar, acho que em 2018. Foi bem lá no início. Deve ter sido bem ali 2000. Foi bem no início. Agora, o primeiro vídeo que eu subi pro YouTube, e graças a Deus eu não deletei o canal, nem o vídeo tá lá, 2007. Foi o primeiro vídeo? 2007, cara. Nossa. Vídeo do meu cachorrinho. Porque quando o YouTube começou, era isso que a galera postava. Sim, cachorro, era vídeo gato. mais caseiro. Caseiro. Não tinha celular com câmera nesse formato, tudo. Então você tinha que ter uma câmera digital, plugar um cabo, jogar pro computador. Cara, era um trampo. E aí você vê, porra, eu descobri o YouTube, postei 2, 3 vezes e abandonei. Né? Imagina se eu tivesse começado a criar conteúdo meu lá atrás. Faz parte. E quantas pessoas tem hoje no Economista Sincero? Olha,
No momento eu tenho 2 pessoas já trabalhando efetivamente e 3 estagiários de economia entrando agora. Uma equipe bem enxuta, né? Bem enxuta. A gente estava conversando nos bastidores, não vai falar nome, né, das pessoas, porque a gente não tem autorização delas, mas os grandes influenciadores hoje do nosso mercado têm 100 pessoas, a prova que dá pra 200 fazer muita pessoas. Coisa. Sem gastar tanto. Foi assim que eu comecei com os jovens, inclusive. Gastando pouquíssimo. E eu não quero perder o conteúdo autoral. Entendeu? Então, agora, se você quiser fazer qualquer pergunta do mercado sobre o conteúdo que eu falo... Você é um dos poucos que é independente, ainda. Eu vou conseguir falar, ainda. XP tá de olho. Pô, não é só XP não, tem outras... Tem muitos players, né? Tem. Imagino. Separei uma pergunta aqui que eu acho que é muito mais minha, assim, do que talvez da audiência, mas eu sempre pergunto pra galera que vem, que é um pouquinho ligada a empreendedorismo. Se teve algum momento, assim, pra você chegar onde você chegou, que você passou por alguma dificuldade, por algum momento de, talvez, não sei, burnout, ansiedade, depressão, não sei se teve algum momento que foi desafiador pra você chegar aqui. Eu não sei se teve algum momento que eu não passei por isso. Sério? Eu não sei se teve algum momento que eu não passei. Sempre... Porque primeiro eu tive carreira em 2 empresas, uma de tamanho médio, uma de tamanho grande. E nas 2 eu fui muito bem sucedido. Cara, é muito difícil você ser bem sucedido numa empresa sem trabalhar muito. Sim. Eu já tive essa discussão, não, mas tem um cara que trabalha com inteligência, é diferenciado. Cara, desculpa. Mas mesmo assim... Desculpa, eu sou vida real, eu não falo as coisas para agradar as pessoas. Eu falo o que eu acredito, o que eu conheço, o que eu vejo. Então esse papo de ter equilíbrio na vida, vou ter tudo equilibrado, bonitinho, vou primeiro cuidar só da minha saúde, vou fazer isso tudo. Cara, é muito bonito, é muito bonito. Eu adoraria que a vida fosse assim, mas a vida não é assim. Se você tá numa empresa, quer dar certo, aqui a gente tá numa empresa de agentes autônomos. Eu duvido que se a gente pegar agora, me chama o melhor aqui, o foda, o pica aqui, que tem a maior carteira, que tem os maiores clientes, eu duvido que não vai chegar um cara que sentar e falar, não, eu trabalho muito mais, esse domingo eu almocei com fulano, aí no sábado eu fui no jogo de futebol com o meu melhor cliente, aí não sei o quê. Qual o grande segredo? Que você vai fazer isso durante um período de tempo. Por isso eu tô falando, não quero que ninguém se mate. O cara vai trabalhar muito e aí ele garante depois uma tranquilidade. Eu chamo muito isso de efeito órbita, que é o seguinte... A maior parte das pessoas trabalham como se a vida fosse um avião, né? Você tá o tempo inteiro gastando muito combustível. E se você parar, cai. Fudeu. Se parar de trabalhar, cai e você vai se estourar todo. Algumas pessoas, que é o que eu tento fazer, trabalham muito por um período de tempo. E aí o teu foguete entra em órbita, depois você pode ficar muito mais tranquilo. Então, tipo, essa semana eu trabalhei assim que nem um louco. Gravei conteúdo pra cacete, tô vendo curso, vai uma porrada de coisa. Mas eu não precisava mais trabalhar. Se eu parar agora, fazer a conta direitinho ali, organizar a casa, mas não vou fazer isso. Então eu vou trabalhar muito, mais 5 anos, e aí depois eu fico tranquilo. Depois trabalho mais um pouco. Então, cara, eu não sei se na minha vida eu tive momentos muito grandes sem passar por isso. Nas 2 empresas que eu trabalhei, eu passei por processo de burnout. E como criador de conteúdo também. Entendi. Como criador de conteúdo também. Mas o segredo é esse, é por um tempo. E aí você vai ter que cuidar da saúde. Pô, numa das empresas que eu trabalhei, eu cheguei a ter 130 quilos. Só que eu fui criando consciência também. Nossa. Não precisava ser nesse ponto. Porque, por exemplo, o que eu faria diferente? Eu trabalharia igual ou mais, mas eu cuidaria de alguns pontos. Por exemplo, a saúde. Foi exatamente, eu cometi o mesmo erro. Você pode destruir algumas coisas, só que tem coisa que você pode cuidar. A gente deveria cuidar um pouco mais, né? Eu também. Que você pode cuidar. Então, mas normalmente, você vai conversar com as pessoas, a vida é assim, a vida... Cara, não... Só que existe um discurso bonito. Tem gente que fala que não, você vai cuidar disso, aqui. Dá pra cuidar de tudo, então beleza, né? Dá pra ter equilíbrio. Beleza, então, gente, né? Não, que bom ouvir aqui de uma pessoa que tem mais experiência. Vida real, aqui, 45 anos. Essa semana eu fiz. Parabéns. Obrigado.
Me sinto um jovem na bolsa, tá? Só pra... Você é um jovem na bolsa. É. A próxima pergunta, acho que está muito ligado a isso que você falou, né? Que eu coloquei aqui. O que te trouxe até aqui? Se você pudesse listar 2 ou 3 qualidades, características, formas de agir, mas eu acho que você já falou até um pouco sobre... Não, mas eu posso falar, porque as pessoas sentem isso. O que me trouxe até aqui é porque eu amo economia, amo investimento, adoro o mercado. E eu sempre tive um quê de ensinar, de conversar, de mostrar. Então, a rede social, ela me proporcionou trabalhar com essas 2 coisas. Então, eu tô hoje em economia e investimento, faço o que eu gosto, tô o tempo inteiro ligado, vendo notícia, empresa e tal. Eu faço o que eu gosto e consigo levar isso para as pessoas. 99% gratuitamente. Sim. Então, isso para mim é um negócio, cara, fenomenal. Assim, eu faço... Você se sente realizado. Mas não necessariamente fazer o que você gosta vai ser um passeio no parque. Sim. Né? Eu sempre brinco com as pessoas. Faz... Trabalhe com aquilo que você ama e rapidinho você vai deixar de amar, né? Então, mas paciência. Entendeu? Paciência. Muito bom, muito bom. Bom, fechamos aqui essa parte do empreendedorismo que eu queria falar. Vamos falar sobre investimentos, né? O tempo aqui é curto, separei aqui algumas perguntas. Queria saber onde você investe seu patrimônio, se você segue uma filosofia, alguma metodologia, que a gente sabe que temos metodologias diferentes. O Primo Rico desenvolveu a metodologia Arca, a Luiz Barsi, o Barsi tem a metodologia lá dele de ações. Você tem alguma metodologia, alguma filosofia? Como que você desenvolveu ela? Tá, eu tenho uma filosofia de investimentos, né, que seria uma estratégia baseada em erros e acertos, muitos erros no início, onde eu perdi bastante dinheiro com day trade, opções. Pior do que dinheiro é o tempo. Sim. Então, tempo não volta, né? Tempo não volta. Eu respeito quem trabalha com day trade, com opções. Esse mercado ele tá ficando mais sofisticado. Eu acho que até tem formas de ganhar dinheiro, sim, com isso. Mas não funciona para mim, porque eu não consigo ficar o dia inteiro operando. O cara do day trade, ele vai ter que passar a parte do dia. Então, eu perdi muito dinheiro, aprendi, fui entendendo o funcionamento de algumas coisas, mas também não quero ficar de fora de alguns mercados de risco. Então, fazendo essa salada toda com um tempo de, sei lá, 25 anos quase investindo, não muito dinheiro, porque no início da vida eu não tinha porra nenhuma. E mesmo assim perdi. Eu não tinha dinheiro e perdi o dinheiro que eu não tinha, né? Mas o que eu desenvolvi? Um método onde 90% do meu dinheiro está alocado em bons ativos, que a gente pode depois até abrir, falar um pouquinho sobre eles, e 10% em ativos de risco com um poder de explosão, no bom sentido. Não, então 90%... Muito seguro. Mas em renda fixa você tem quanto? Tá dentro dos 90%. A não ser que essa renda fixa tem algum risco. Porque as pessoas vinculam que a renda fixa não tem risco. Não é assim. Não é assim. Então, 90% em ativos com risco menor. Sem risco não existe, tá, gente? Ó, na boa, não tem nada sem risco. Não existe. Não, mas o título do governo americano. Cara, não sei, se você pegar uma máquina do tempo e viajar para daqui a 150 anos, eu não sei se vai estar tudo igual. Então, 90% com pouco risco, a gente pode falar sobre alguns ativos, e 10% é tiro, porrada e bomba, é cripto, small caps e tudo que possa me dar uma chance de ganhar um pouquinho a mais. Mas não é rasgar dinheiro, não é cassino. Entendeu? Sim, tudo com gerenciamento de risco, estudo. Isso. Tá. Fundos imobiliários, você falou que também ama FIIs. Imóveis físicos, imóvel na planta. Imóveis físicos também. Isso. Fundos de investimento. Então, fundos de investimento, cara, durante um tempo, por isso que eu falo, eu fui tentando várias estratégias. Sim. Teve uma época ali, não sei se foi 2015 ou 2016, que eu praticamente só tinha fundo de investimento. Tava bom, tava indo bem, tava... Só que depois da crise do Covid... Você ficou... eu me decepcionei, eu percebi que a minha carteira pessoal estava performando muito melhor que a dos fundos, e no fundo eu estava pagando taxa. Mas tem bons fundos. Eu não tive tempo ainda para
estudar algum fundo que tem uma estratégia parecida com a minha, ou complementar, ou... Então, Entendi. eu prefiro... Mas você também não é contra, nada, né? eu não sou contra 100%, nem a favor 100% de nada, cara, nada. Você é da paz. Nunca fui, a galera... antigamente todo mundo falava não compre imóveis. E aí, Chás, o que você acha disso? Eu falo, cara, puta, é muito difícil quando você fala não generalizado. Tem muita gente extremista no mercado financeiro, né? Sim. Não invista nisso, não faça aquilo, isso aqui é uma merda, isso aqui é uma bosta. Infelizmente... Mas agora tá todo mundo com imóvel, né? FIs tá bombando. Então... Fundos imobiliários, desculpa te interromper, em 2019 foi um dos tipos de ativos que eu mais falei no meu canal. E era um ativo que tinha muita gente que metia o pau. Então era uma coisa normal, assim, eu receber mensagem. Pô, te sigo, acho bacana o teu conteúdo, eu gosto de cripto, gosto de tudo. Mas, pô, fundos imobiliários que você fala... Não ações, né? Ações estavam bombando. Eu vi um cara de um outro canal falando que se fundos imobiliários quebrarem, eu vou ter que arcar com um prejuízo. E como é que é? Puta, cara, olha... na teoria, algumas coisas podem acontecer, mas também pode você estar atravessando a rua e cair um ar-condicionado de um prédio na tua cabeça. Então, mas eu recebo muita mensagem, muitos influenciadores falavam mal. Hoje, todos os grandes influenciadores têm um videozinho 3 fundos para 2022. Então, isso me deixa mais tranquilo, que me falaram, eu não tinha esse dado, me falaram, cara, o teu canal tem 250 vídeos de fundos imobiliários, uma coisa assim, mais de 200. Nem eu tinha essa proporção de que quase metade dos vídeos eram difíceis. Eu gosto muito, eu acho um veículo legal, é complementar para muitas carteiras, né? Não, vamos falar de FIIs então. Inclusive, vi você falando esses dias, queria saber, ouvir da sua boca para ver se é verdade, que você recebe mais de R$1.000 por dia de dividendos. Então, não é isso? Cara, é mais ou menos, nunca é exatamente... o que acontece? O Barsi gravou um vídeo falando que ele recebia 1 milhão por dia. Que também não é por dia, né? Deve ter mês que ele recebe... não cai todo dia. Isso, né? Então. Aí eu gravei um vídeo e falei o seguinte, olha, o Barsi, porque muita gente, você recebe ou não recebe? Você quer receber isso um dia? Eu falei, olha, 1 milhão lá. Eu ainda não recebo. Mas 1 milhão... Sim. Se botar ali no papel, eu recebi 1 milhão por dia, tá bom. Então, não é só de FIIs, é juntando o que eu tenho de dividendos, proventos. FIIs e ações, já cai 1 milhão. 1 milhão. Milão. 1 mil. 1 mil. 1 mil por milão, dia. Né? Sim. Também já é bacana, porra. Nossa, demais. Muito legal. Pra um cara que, assim, o que me deixa entusiasmado com o mercado é que quem tá olhando a gente aqui e não tem uma grana muito grande, você sou eu há 20, 30 anos, entendeu? Porque era muito fudido de grana. Muito fudido. Não tinha carro, não tinha grana pra sair. Sou de uma família de classe média, média baixa, entendeu? Onde você consegue o estudo. Tá aqui meu filho, você tem um estudo. Acabou. Você estudou em escola particular ou pública? Estudei em escola particular com parte de bolsa, não tudo, mas parte de bolsa. Passei no vestibular para uma faculdade privada e não tive grana para pagar. Aí eu saí da faculdade privada, estudei 2 meses de novo para o vestibular, porque faltava pouco para o vestibular, e passei em tudo e estudei na UERJ, que é a Estadual do Rio de Janeiro. Sim. Entendeu? Então, quem tá olhando a gente pensa assim, não, mas ela tá levando um cara aí no podcast, aí a realidade do cara é muito diferente. Não, não é diferente, entendeu? Só que eu trabalhei muito, muito. A minha esposa trabalhou e trabalha muito. Então, é possível sair de uma vida com escassez, com pouca coisa. Eu acredito nisso, entendeu? Eu falo daquilo que eu acredito. Qual o segredo para chegar em 1 mil... 1 milão. 1 milão. 1 milão. Por dia. Todos os dias. Todos os dias. Cara, primeiro trabalhar com inteligência, que nem os gurus que falam que é mais fácil, falam esse tipo de coisa, eu concordo, trabalhar com inteligência. Só que você vai ter que trabalhar num volume e numa consistência maior do que os outros. É que nem eu te disse, a gente está num escritório de agentes autônomos, né, de investimentos. Se você tiver aqui 30 pessoas, cara, quem quer se destacar
Tem que Se sair trabalhar da média. igualzinho, tem que sair da média. Tem que inventar, tem que ter criatividade. Tem que correr risco. Tem que correr risco, tem que se doar. Pô, você trabalha com o quê? Você trabalha com clientes? Porra, cara, quem trabalha com cliente tem que entender de psicologia humana. Sim. Tem que se doar. Pô, você tá dando parabéns pros seus maiores clientes. Você sabe qual é o time do cara. Você, Sim. porra, sabe, eu converso com pessoas que não olham pra nada disso. O cara acha que, não, o meu trabalho aqui é de 8 às 5 e tal. Ok, você vai ser remunerado por isso, mas é isso que você quer? Não, não é isso que você quer. Então, paciência. E outra coisa, tá? Quem quer ganhar muito dinheiro, eu também sempre falo, as áreas que pagam melhor normalmente estão atreladas a vendas. Então, a área comercial de uma empresa comercial. E mercado financeiro, né? Mercado Nossa, financeiro. Pra mim, mercado financeiro é assim... É um oceano azul. Gente, hoje você tira uma certificação a CEA... E tá começando, né? E tá começando. Tá você começando. tira uma CEA, pronto. Você já tem aí, no mínimo, um salário de uns 5, 8 mil, eu acho. No mínimo, né? Porque hoje deve ter o quê? Umas mil pessoas? 10 mil pessoas com a CEA? Própria gente autônomo, né? Tem bizarro. Os escritórios estão precisando, sei lá, de 4, Sim. 5 mil pessoas. E é um negócio, você já começa com 4, 5 mil reais. Só a pessoa sentar a bunda na cadeira e estudar, né? E além de estudar, trabalhar, pessoal. Cara, olha, quem... Espero que eles te ouçam. Eu Fala falei, aí pra ver se a galera eu falei te isso ouve. até outro dia, que quando você vai chegando a uma certa idade, que nem eu daqui a pouco me aproximando de 50, você tem uma amostragem de muitos amigos. Sim. Amigos, conhecidos e tal. E a percepção que eu tenho é que todos aqueles meus amigos que estudaram e trabalharam muito, dos 20 aos 30, estão bem pra caralho. Sim, essa é a minha meta. Agora, os caras que, quando eu morava no Rio de Janeiro, quando eu tinha lá 22, 23, eu trabalhei 10 anos de forma brutal, sendo alguns anos incluindo sábado e domingo. Foda-se, eu trabalhava. Eu criava área na empresa, eu trabalhava... Cara, e a galera, pô, Charlão, vamos jogar bola na praia, Copacabana, não sei o quê. Não, cara, pô, tem que trabalhar. Pô, otário, só trabalha tal... Como é que tá essa galera que me chamava só pra jogar bola na praia? Cara, alguns estão mais ou menos, mas, cara, a vida te cobra, entendeu? Então, eu não tô falando pra você só trabalhar, eu também aproveitei muito a vida. Mas depende do que você quer. Se a pessoa tá olhando aqui e fala, não, eu quero 1 milhão por dia. Você trabalhar igual a média, você vai ter a média, cara. Exato. Entendeu? Então... É muito importante isso. Eu falo no meu canal, trabalho, Você fala estuda. bastante, né? Porra, cara, sabe, não tem coisa fácil. Ah, Charles, mas o Silvio Santos, ele não tem faculdade e ele ficou bilionário e ele só trabalha aos domingos apresentando, antigamente era o show de calor. Cara, isso é Não, isso depois de Sim, uma certa e idade, ele, né? cara, ele trabalhou com uma porrada de coisa, ele vendia caneta na barca no Rio de Janeiro, o cara trabalhou que nem um louco, construiu um império. Aí você quer se comparar, entendeu? Sabe? Então, eu acho que as pessoas têm que tomar muito cuidado com isso e pensar. Não existe uma fórmula mágica para ficar milionário, para ganhar muito dinheiro e tal. Só que da mesma forma que o McDonald's normalmente dá certo, tem um ou outro McDonald's que dá errado, mas na média... Sim. Você abre o McDonald's, se você fizer o roteiro bonitinho... Sim, e eles acompanham, né? Tem Se até você o treinamento lá de não sei quanto tempo. Da Universidade do Hambúrguer e tal. Então, se você seguir bonitinho o que o McDonald's fala, você vai ter um McDonald's de sucesso, né? Então, existe uma receita ali a seguir. Sim. Né? Se você quiser abrir um McDonald's aqui na esquina e quando o cara da franquia foi embora, você meteu um pastelzão de frango, uma banana com canela... que a receita da sua avó falou lá, cara, pode não dar certo, porque não é aquela receita ali. Então, para ter sucesso, também existe um checklist. Você vai estudar, trabalhar mais que os outros e tal, Sim. Cuidar. É só você seguir. Agora, ficar com essas coisas de mais o Silvio Santos, mais um não sei o quê, mais um não sei o quê. Um atalhozinho ali, né? A exceção aí... é o exemplo do idiota. A exceção é o exemplo do idiota. Todas as pessoas bem-sucedidas estudaram muito, ou trabalharam muito, ou as duas coisas. Entendeu? Sim,
Sensacional, muito bom, muito bom. Vamos voltar aqui, que a gente desviou um pouquinho. Voltar a falar de FIIs, porque eu sei que você Gosto ama muito. FIIs. Separei algumas perguntinhas aqui que tem chegado bastante, que é em relação a fazer a troca na carteira dos FIIs de papel para os FIIs de tijolo. Né? Ih, tá atrasado quem perguntou, mas vamos falar. Sim, o que você acha? É a hora de fazer a troca ou não? Faz uma troca de forma gradual? Você tem mais FIIs de papel, mais de tijolo? Eu sempre tive mais FII de tijolo. Aí eu tive um pouco mais de papel, uma época, um pouco mais, que eu digo assim, da média que eu tinha. E vim reduzindo de um tempo para cá. Fui vendendo algumas posições e aumentando um pouco o tijolo. Por quê? Porque se a gente vai ter uma diminuição da inflação, é natural que os fundos parem de pagar 1,5, 1,30, 1,40, vai para menos. Já o fundo de tijolo, ele tem aquele aluguelzinho ali, que vai subindo, daqui a pouco vai ser reajustado. Eu acho que os imóveis estão subavaliados, então as cotas têm um potencial de subir. Você investe em FOFs? Invisto em FOFs, BCFF11 e HFOF11. São 2 FOFs que eu invisto há muito tempo. E tava tomando um baita pau. Acho que chegou a menos 17 na carteira. Cara, já tá quase zerando ali. Entendeu? Então, eu tenho muitos fundos imobiliários de todas as categorias, só que eu costumo carregar mais tijolo do que papel. Papel, para mim, é um fundo de dívida, né? E tal. Eu gosto do tijolão lá, saber que aquele fundo tem galpão, esse tem shopping, esse tem hotel, esse tem imóveis comerciais. Sim. Eu gosto desse conceito, né? Eu estou investindo em fundo imobiliário para receber um aluguel. Esse é o meu conceito. Entendi. Mas se os fundos de papel estão pagando bem, não, que mal. Se paga bem, que mal tem. Um pouquinho lá, entendi. Então tem lá alguns. E quantos FIIs você tem em carteira? Na carteira do meu canal, 15. Porque tem outra carteira? Eu tenho a carteira do meu canal, que ela foi criada para ser a minha carteira da aposentadoria. Então eu criei ela com uma lógica de que quando eu chegar aos 60 anos de idade, ela é que vai cuidar da minha aposentadoria. Sendo assim, eu tenho 2 carteiras que seguem a mesma lógica, 90-10, tá? Mas a minha carteira, que eu chamo pessoal, é onde eu faço mais giro, deixo ali, invisto em algumas small caps, em alguns tipos de ativos. Já na carteira do canal, eu criei uma regra em que ela se tornou uma carteira mais previdenciária, com futuro, não tem muito risco, e a ideia é que as ações e os fundos ali me paguem dividendos. Então eu quero que ela chegue daqui a 15, 20 anos sendo uma caixa registradora. Todo mês ela gere muito dividendo. Então, por exemplo, o que faz mais sentido para uma carteira pagadora de dividendos? Eu ter uma VEG ou eu ter uma Vivo e um Itaú? Eu tenho uma Vivo e Itaú, que tem histórico de pagar dividendos. Então, tem uma lógica nessa Sim, então a sua carteira para aposentadoria só tem FIIs. Fundos imobiliários e ações pagadoras de dividendos. Entendi. Que tipo de ações? Vivo, Itaúsa, Banco do Brasil, BB Seguridade, Energias do Brasil, Transmissão Paulista, Taesa. Cara, é o que a gente tem aí, que paga 5, 6, 7, 8, 9... 10, Banco do Brasil vai pagar 10%, Banco do Brasil, 2023. É isso aí, pronto. Essa é a minha carteira. Então, são esses ativos mais fundos imobiliários, e o que foge disso é o índice Small Cap. Você investe no índice. Small 11. Por que eu invisto no Small 11? Porque, vamos lá, essa carteira, a ideia é que ela me pague dividendos e cresça um pouquinho. Sim. Certo? Eu não posso fazer um stock picking. Para quem não sabe o que é selecionar alguns ativos de risco e comprar, porque eu não posso arriscar a minha aposentadoria na Magalu, no IRB, na Via Varejo. Eu não posso arriscar a minha aposentadoria. Só que se a bolsa tiver um rally, eu vou ficar para trás. Então tem que ter uma parte ali em small. Isso. Então vamos lá. É possível que o índice Small Caps caia 90%? Difícil. Cara, tem que ter acontecido uma hecatombe para cair 90%. Mas algumas ações podem cair ainda mais 90%, se tiver uma merda. Então, comprando o índice, eu
diminuo um pouco essa volatilidade, mas se tiver um mega rally aí, esse índice subir 30%, 40%, ele ajuda a minha carteira um pouquinho. Sim, então small você não faz stock picking. Não. Sabe como que eu invisto através de small caps? Como? Através de um fundo de investimento Trígono. Ah, bem conhecido. Tá falam... aberto ainda? Tá aberto. Assim, se você olhar o track record em comparação com o small, assim, muito bom, muito acima. Acho que desde o início já tá 200% o do fundo. O índice deve estar... Eu vou dar uma olhadinha. É o Trígono... É o Trígono Flagship 60, o nome do fundo. Aí, galera, dica aí. Sim. A única coisa que tem que se atentar a ele é que ele é D mais 60. Explica aí. Significa que do momento que eu ligar e falar, quero meu dinheiro. Exato. 65 dias para me pagar. Exato. Então, é assim, é um fundo que eu tenho para longo prazo. Meu mentor também tem aqui, que é assessor de investimento. Vou dar uma olhadinha. Sim, é muito bom. A Trígono é uma das gestoras de referência em small caps. Pô, traz o gestor aqui para falar desse fundo, né? Sim, com certeza. Depois você dá uma olhadinha, eu vou te mandar. Acho que você vai gostar dele. Ele vem superando bem, assim, o índice small. Pô, bacana. Legal. 3 melhores FIIs de tijolo, na opinião do Charles Wicks. Não são uma recomendação de... Não é uma recomendação de investimento. Vamos lá, o problema de falar... Eu vou falar, tá? Não vou fugir, não. Mas só fazer um parêntese, que vai depender muito de quando o pessoal for ver esse vídeo. A turma fica muito se baseando na cotação do mês, no dividendo do mês. Quando a gente fala em fundos imobiliários, você tem que pensar no longuíssimo prazo, né? Então, como você falou 3 fundos, eu vou falar 3 fundos que eu gosto dos ativos. E aí, quando a pessoa for assistir o vídeo, ela vai lá e ver se... Isso, porque a gente pode falar aqui agora e daqui a pouco o fundo vendeu metade dos ativos. Aí já mudou a categoria, né? Eu gosto muito de diversificação. Então, se eu pudesse falar sobre 3 fundos interessantes, eu acho que de shopping a gente pode falar do VISC, porque ele tem quase 20 shoppings. Então, pô, para ver a beleza disso aí. Você compra uma cota de um fundo imobiliário. Não sei se alguém pode dar uma olhada aí no computador, só de curiosidade, quanto tá o VISC 11. Você investe um valor pequeno, com 100 pratas, você vai lá no seu appzinho e compra um fundo e você vai ser sócio de quase 20 shoppings, super diversificado no Brasil, em mais de 10 estados. Então, pô, é um negócio que... Sim, eu gosto de fundo de shoppings. Eu tenho o MOL 11. Que não existia há alguns anos, né? Então, você tem essa possibilidade. A área de logística é uma área que vai crescer muito no Brasil, precisa crescer. Tem um fundo que eu gosto muito, que é o SDIL11. SDIL11 também. Alô, produção, qual o valor do SDIL11? SDIL11. São 5 galpões, Rio, Minas e São Paulo. 95. Menos de 100 esse, então. Menos de 100. São 5 galpões que esses galpões, eles ficam a 30 quilômetros das capitais desses lugares. Por quê? Porque ele tem o conceito do last mile, né? De você estar próximo da onde é a entrega. Sim. Que é o que hoje em dia a galera compra aqui. Eu entro no Mercado Livre. Quero comprar um negocinho que liga aqui no meu iPhone, que liga no microfone. Quando tem lá o chegar hoje mesmo, chegar amanhã, eu já clico. Sim. Se a parada custar 59 para chegar daqui a 4 dias e 65 hoje ou amanhã, vai se ferrar. Eu pago e compro. Todo mundo tá assim. Então, as empresas estão começando a ter que ter depósito, Magazine Luiza, Via Varejo. Então, mais próximo. Eu gosto do conceito do last mile e esse fundo atua nisso. Poucos ativos, na minha opinião, 5, mas pode ser... O que é isso? Então, já tem um fundo de... VISC 11. VISC 11. Já tem um de logística. SDIL 11. Aí agora você me quebra, porque se você quer mais um no universo de um negócio Top que eu 3. Gosto demais, tá? Então, se eu tivesse que escolher um outro, que é um fundo que apanhou, caiu, a galera enterrou e ele saiu da tumba, é o HTMX11. HTMX11. Esse eu não acompanho. Deve estar aí uns R$110. Ele caiu muito durante a pandemia,
porque é um fundo que tem 448 quartos em 23 hotéis diferentes. Fundo de hotéis. Todos aqui em São Paulo, todos em boas... com uma boa localização, em hotéis tipo Ibis. Então, qual a ideia desse fundo? É um fundo de evento, né? São Paulo tem muito evento, feira, parada gay, LGBT, parada LGBT, Fórmula 1, tal coisa. E a cada evento desse, cara, você vai socando São Paulo. É feira de noiva, feira de padaria, feira de sex shop. Esses FIIs, né? Feira... Não, o fundo ficou 2 anos sem pagar. Nossa. E acumulou uma dívida por cota. Acho que de R$3, uma coisa assim. Senhora. Então ele saiu de R$150 para 75 e ainda ficou com prejuízo. Só que São Paulo abriu. Sim. Você vai procurar hotel agora, caríssimo, não tem vaga. Então é um fundo que vem se recuperando. Quer dizer, o conceito dele é interessante. Volto a falar. Porra, gente, com R$100... Vamos agora fazer até uma continha, né? Com R$300 você consegue comprar praticamente uma cota de cada um desses 3 que a gente falou. Aí você vai ser sócio de quase 20 shoppings, 5 galpões e vai ter mais de 20 hotéis, quartos em mais de 20 hotéis, com 300 pratas. Exato. Porra, cara. Isso era impensável há 10, 15 anos atrás. É um negócio, entendeu? E vai receber dividendos todos os meses. Sim. Por isso, esses ativos vão se valorizando, você vai ganhando. Então, eu acho que os fundos imobiliários têm essa... Sim, para mim, eu só vejo benefício. Fundos imobiliários. Você não tem burocracia, você não tem imposto de renda. Liquidez imediata. Liquidez imediata. Eu amo liquidez. Também. Cara, eu nunca vou, acho que, travar meu dinheiro, assim. Eu gosto de liquidez, então... Se a gente for comparar, investir 1 milhão em imóveis ou em fundos imobiliários? Nossa, sem dúvida, cara, fundos imobiliários. Se você não tiver um imóvel muito bem localizado, que vá dobrar, triplicar e tal... Fundo imobiliário vai ser muito melhor. A gente que é empreendedor, tipo, tem uma empresa, então liquidez para mim é importantíssimo, né? Se acontecer alguma merda, alguma coisa assim, se eu tenho um imóvel até eu vender, a empresa já... Não, outra coisa, imagina se você tem um imóvel aqui nessa região, 1,5 milhão. Aí pintou um negócio bacana. Exato. Pintou uma sala comercial aqui, o cara fala para você, pô, cara, eu tô desesperado aqui, pô, 250 mil na mão, eu te entrego essa sala que vale 400. Você não consegue vender uma fração do imóvel. Fundo imobiliário chega aqui quanto? Do 1,5 milhão a 250 mil, só um minuto. Vendeu, amanhã já te faço um Pix. Acabou. Exato. Acho que o único entrave que tem ainda é a questão do IR. Que o meu público é muito iniciante. Então, todos eles ficam com muito medo por conta que tem que fazer o cálculo, tem que pagar a DARF, ou tem que contratar uma contabilidade. Isso eu ainda acho que é uma merda. Mas... As corretoras... aplicativos deveriam trabalhar melhor isso. Sim. Né? Pra que ficasse tá mais... poucos, né? Tipo, aqui já tem uma contabilidade, é 20, 30 reais e os caras fazem pra você. Parceira da XP, cara, tá ótimo, tá ótimo. É o que tem de melhor. As carteiras automatizadas, não sei se você tá acompanhando, mas tá... A XP também tá investindo pesado nas carteiras automatizadas. Bacana. A partir de R$10 mil pra você começar a investir em FIIs. E as carteiras, né, com a aí, por exemplo, eu escolho essa carteira, aí eu não preciso fazer nada, ela vai movimentando sozinha. Exato. Você tem um leque de carteiras da XP, com gestão da asset, né, da XP. Acho que, se não me engano, são uns 10 FIIs, e o valor mínimo é 10 mil para começar, e eu acho que a aportes é R$1.000. E aí você paga uma taxa, tem a taxa, acho que é Bovespa, BMF Bovespa, tem uma taxinha, e aí a mesa de renda variável... gira a carteira para você. Como é uma carteira de FIIs, não gira tanto. Gira bem pouco. Então, você tem esse custo da mesa e o custo da DARF. Mas, pô, se você tem 100 mil, 50 mil em FIIs já... E não quer, não quero cuidar disso, não quero saber. Não tem trabalho nenhum. É a melhor opção hoje no mercado. Acho que é uma das melhores. XP tá que bacana. Investindo pesado nessas carteiras. Legal. Show. Polêmicas, vamos falar de eleições pra gente finalizar aqui. Polêmica? Eleição pra mim não é polêmica. Polêmica é futebol. Só não quero falar de futebol. Eu deixei claro que se fosse falar de futebol, não viria no podcast. Você acompanha bastante futebol? Acompanha, né? Cara, eu acompanho um pouco. Acompanha. Infelizmente. Qual time você torce? Vasco. Nossa, Vasco. Vasco. Bem aleatório, Série B. né? Série B. Nossa, bem aleatório. Vai ficar pra próxima futebol.
Que bom. Obrigado, agradeço. Vamos para eleições. Tá. Você chegou a abrir seu voto, em quem você vai votar? Você declarou? Porque eu sei que tem alguns influencers que não falam de jeito nenhum, né? Falam... Cara, eu falo em quem eu vou votar e falo o que eu penso porque eu acho mais honesto com a audiência. Né? A gente viu no mundo acontecer um fenômeno, e muito aqui no Brasil também, de profissionais em algumas áreas que fingem uma coisa e fazem outra. Ou não falam a verdade porque querem esconder ou maquiar uma coisa e tal. Então, como eu não quero perder a minha credibilidade, Sim. eu opto por falar, olha, entre o candidato tal e tal, eu prefiro tal. Eu acho certo o cara fazer isso, eu acho errado aquilo. Então, falta um pouco para os profissionais que dão a cara Sim. essa honestidade. Sim. Eu cresci acompanhando jornalistas de economia da Globo, por exemplo, que quando o Trump ganhou, passaram a mentir descaradamente. O cara tava mentindo. Eu olhava um indicador e o cara tava na TV mentindo. Então aquilo para mim foi um choque. Eu não posso fazer isso com a audiência. Então falar abertamente também é um manifesto... Não, inclusive, parabéns. Quero deixar aqui um parabéns por você se posicionar, né? De forma, você traz sua opinião de forma super profissional, né? Com dados, com a sua opinião. E eu vejo que, não sei se você tem essa percepção, mas no mercado financeiro tem muitos players que não se posicionam de jeito nenhum. Não sei se às vezes é medo de perder parceria, perder seguidores, não se posicionar, mas eu acho isso tão importante pro país. A maior parceria, evoluir, a né? maior parceria que o influenciador tem é com os seguidores, não é com uma empresa. Sim. E eu acho que falta algum... E aí, às vezes, acho que também ficam com medo de perder seguidores. Eu vou aqui para tal lado, vou perder esse público. Então, tem gente que não se posiciona. Eu acho que é um debate tão válido, né? Olha como tá nosso país. Eu tenho seguidores de todos os candidatos. Lula, Bolsonaro, Ciro, Sim, porque Boulos. provavelmente são pessoas mais... Não são extremistas, Eu não né? ofendo as pessoas. Sim. Porque eu vejo muita gente assim, muito influenciador. Porra, quem vota no Bolsonaro é gado. Quem vota no Lula é idiota. Não, que debate quem é vota esse, no né? Ciro é burro. Aí você tá ofendendo a pessoa. Exato. Ao invés de você, às vezes, falar, olha, eu não gosto desse candidato por causa disso. Sim. Acabou. Cada um vai fazer qualquer Sim. coisa. A única pessoa que eu ofendo lá é torcedor do Flamengo, na minha audiência. Sim, mas eu parabéns torço contra. por se posicionar. Eu gostaria que mais influenciadores Difícil. desse a cara. Difícil. Né? Parece que a pessoa é escrava do dinheiro, né? Não quer se posicionar de jeito nenhum para ficar ali naquela linha ali. Mas enfim, parabéns. Queria que você falasse se você acha que vai impactar o mercado se o Lula entrar. Porque a gente está vendo que ele está na frente nas pesquisas, mas eu particularmente acho que o Bolsonaro está na frente, né, pela minha percepção. Então, assim, uma visão de mercado financeiro. Você até falou nos bastidores, né? Fala um pouquinho o que você acha que vai acontecer aí se o Lula entrar, se ele tem chance, como que vai impactar os nossos investimentos. Eu vou falar sobre os 3 candidatos que estão na frente, ali, que tem alguma chance, né? Que seria Lula, em primeiro nas pesquisas, aí a gente tem que respeitar as pesquisas, pelo menos o que estão falando, e acreditar que ele está na frente. Depois o Bolsonaro, depois o Ciro. O bolo é esse. No Brasil, tudo pode acontecer, né? Quem garante que até as eleições não vai acontecer alguma coisa? Nas últimas 3, 4 eleições, teve campanha bizarra contra a Marina, que ela acabou saindo, caiu o avião, teve atentado. Então, aqui é Brasil, porra. Para acontecer alguma coisa e mudar tudo, não precisa muita coisa. Muito. Isso. Então, eu vou começar pelo Lula, né? Eu tento olhar muito o que o candidato fala. E não é nem só a equipe econômica, é o candidato. Então, pelo que ele fala, ele não quer teto de gasto. Tá? Então, o que isso vai causar? Um investidor externo, um investidor daqui, o mercado, caso ele atue assim, não vai dar crédito para o Brasil, porque pode voltar a ficar uma bagunça. Então, o dólar pode subir, a bolsa pode cair, os investimentos podem diminuir aqui no Brasil. Então, não é o que eu acho dele, é o que ele está falando. Sim. Já falou que não vai ter privatização nenhuma. Isso. Que o Banco do Brasil tem que voltar a atuar como um banco público, não como um banco privado. Então, o Banco do Brasil
Ele aumentou muito o crédito agrícola, o crédito para pessoa física, cada um puta lucro, fazendo um baita trabalho. Cara, o que vai acontecer com o Banco do Brasil? Vai voltar a ser o que era antes, uma bagunça? Então, o resumo, na minha opinião, é que a entrada do Lula pode mudar muita coisa. Sim. Pode ser que ele esteja fazendo uma campanha para o público de extrema esquerda e esquerda. E aí, quando ele entrar, ele atue, tipo, ele atuou no início ali com Palocci, tentou manter as coisas direitinho. Pode, eu acho difícil, eu acho que vai ser um Lula mais aguerrido, novos ministérios, aí vai distribuir. Puta, tudo que a gente já viu, ouvir. Não é que me falaram, é que eu vi, cara, eu já era adulto. O que aconteceu na Petrobras, quebraram a Petrobras quebrou, galera, e depois... Então, assim, eu acho que entrando o Lula, a gente vai ter um período de incerteza até que se entenda o que ele quer, tá? Se ele atuar como os governos latinos atuaram, da Venezuela e da Argentina, a gente tá fudido, tá? Então, esse é o governo Lula. O Bolsonaro, a minha expectativa é que continue do jeito que tá. Sim. Tá. Então, pro bem e pro mal, o que eu penso? Pro bem, o Brasil tá crescendo mais que alguns países de fora. A inflação aqui foi controlada primeiro, a Europa tá fudida. Sim. A Europa tá com inflação e sem energia, né? Lá tá... Então, eu acho que vai continuar assim e provavelmente a gente deve ter um rally se ele ganhar. Porque o mercado vai entender assim, bom, continua do jeito que tá. Continua, o agro vai crescer, não sei o quê. Sim. O Lula xingou o pessoal do agro. Então, o agro vai crescer, tudo vai acontecer. Então, o Bolsonaro ganhando, mais 4 anos disso e um crescimento que vai talvez acontecendo. Moderado, né? Se ele não moderado, nenhuma loucura. Nenhuma loucura. E, de repente, a gente vai ter a oportunidade de ter investimento externo aqui, em infraestrutura, em tudo mais. O lado negativo dele é sempre essa mosquinha voando do populismo, de dar mais dinheiro, de fazer mais coisas. Então, ele vai ter que cuidar com isso. Normalmente, quando o cara já foi reeleito, ele não faz essa cagada. Porque o cara faz no início como ele tá fazendo. Vai soltar PEC kamikaze, vai fazer o que for para ser reeleito. Então, isso também é ruim. No caso do Ciro, que é o que tem menos chance, é muito difícil ele ganhar, mas se o Lula resolver desistir, por exemplo, os votos do Lula migrariam pro Ciro. Então, não dá pra gente falar agora ainda o que vai acontecer. A parte econômica dele é bizarra, é assustador as coisas que ele fala. Entendeu? Sério? É um discurso, cara, do século passado. Caraca, eu não acompanho muito. Ele fala umas coisas meio bizarras. Isso pro lado mal. O lado bom dele é que é o candidato que mais fala sobre a questão da fome, de ajudar as pessoas e tal. Então, a gente também tem que valorizar um candidato que fala muito sobre isso, entendeu? Ele fala, só que ele fala merda também, mas ele fala muito sobre isso. Que acabou que o Bolsonaro e o Lula ficam se xingando muito e não falam de, puta, e a galera que tá passando fome aí, o que a gente vai fazer amanhã pra resolver isso? Sim. Entendeu? Então, o Ciro tem esse lado de bater muito nessa tecla que precisa ser falada. Mas na economia é assustador as coisas que ele fala, de BNDES, de... Putz, cara, é muito fora da realidade atual. Certo. Entendeu? Então você vai votar em... Quer deixar quem público? Contra quem? Não, quem contra quem? Não, tem que ser quem contra quem. Não, primeiro turno. Eu vou... Se eu falar em quem eu vou votar, acho que você vai dar risada. Não, eu sei em quem você vai votar. Você vai votar sabe? no Felipe Dávila, do Novo. Não? Não. Vou votar no Pablo Marçal. Então, mas ele vai conseguir? Espero que sim. Ele não tá nem a debate, né? Ele não foi a debate, né? Não foi, porque boicotaram lá. Aí eu acho que não conseguiu, mas queria muito que ele tivesse ido no debate, né? Ele não usa lá o fundão eleitoral, tá financiando a própria campanha, é super pró-empreendedorismo. Eu queria muito que o Zema tivesse concorrido. O Zema, que é de Minas, que vai ser reeleito. Sim. E eu acho que a dobradinha perfeita seria o Zema com o Bernardinho do vôlei. Que é um cara que o brasileiro conhece, confia, acredita. Mas ele é da política? É da política, é do Novo. Nossa, não sabia. E é um cara que não precisa roubar, tá super bem de vida. Sim. E o Zema também tem dinheiro, tá fazendo um puta Pablo, governo. O cara é quase bilionário. Com as suas 10, 15, 20 empresas.
Eu não conheço muito a história dele. Eu gostei do papo que eu tive, que o cara foi no podcast, o Felipe Dávila, do Novo. Sim. Não, o dele eu também acho legal. Mas eu acho que ele não consegue fazer um discurso pra massa. Não tem como convencer O cara ali fala com aquele discurso. o cara fala em debate público de carbono zero, de não sei o quê. Pô, vai se fuder carbono zero. Ninguém quer saber de carbono zero, cara. A galera quer saber e aí, o salário mínimo vai subir, não vai subir? Gasolina tava cara pra cacete, não sei o quê. Isso o pessoal quer saber. Carbono zero? Porra, cara. Aí não dá, né? Como que é aquela frase lá? Me ajuda a te ajudar. Né? Pô. Aí não dá. Mas acho que a grande discussão vai ser o segundo turno. É que eu não acredito ainda que nada vai acontecer. Você acredita? Teremos surpresas, né? Falta quanto tempo para a eleição? Sei lá. Um mês. Um mês. Pro primeiro turno. Não acredito que vai ser tranquilo assim. Então, Lula ou Bolsonaro, você... Não, Bolsonaro não tem como. Né? Na realidade, volto a falar, eu tava lá, eu vivenciei todos aqueles anos, cara. A gente ligava a TV, todo mês troca de ministro e corrupção no Banco do Brasil, corrupção na Caixa, Petrobras, Eletrobras, e troca ministro disso, e mala de dinheiro, tudo. Você acha que a corrupção acabou? Não acho que acabou. Mas eu tenho certeza absoluta que diminuiu. A gente sabe que diminuiu. Porque o próprio país não está quebrado como ficou. Tava demais. Tava demais. E a Dilma, ela custou 2 Covids ao Brasil. O Brasil teve 2 quedas de PIB gigantescas. Não sei se dá para produção depois colocar na tela enquanto eu estou falando isso, mas o Brasil teve 2 quedas de PIB quase equivalentes à queda do Covid, cara. Sem ter Covid, porra. Na época da Dilma. E as pessoas ignoram isso. Nossa. Entendeu? Entendi. Então, eu não quero que volte um negócio que... Agora, você falasse assim, é Bolsonaro contra outra pessoa. Eu preciso comparar com a outra pessoa. Entendeu? Porra, Charles, o Lula ganhou, fez uma medida boa. Você vai falar? Vou falar. Sim. Porque eu não quero perder a credibilidade das pessoas. Se ele entrar e fizer tudo diferente, fizer tudo bonitinho, ministério técnico, não sei o quê, eu vou falar, galera, impressionado que o cara que quebrou o Brasil e roubou pra caralho agora tá fazendo tudo direitinho. Eu tenho que falar isso. Porque senão as pessoas vão olhar e falar o seguinte, Charles, você era a favor de manter o Banco do Brasil independente, se comportando bem. O cara tá fazendo isso, você não vai falar? Vou falar. Não, muito bom. Continue assim, Charles. Vou fazer umas perguntinhas aqui mais pessoais. Tipo, hobby preferido. Trabalhar com economia, investimento, adoro isso. E gosto muito, quem me acompanha sabe, de vinho e charuto. Vinho e charuto. Você fuma cigarro ou só charuto? Não, cigarro tem um pavor. Minha mãe fuma 2 maços por dia. Até hoje. Mas charuto não faz mal? Faz Vamos menos? E o charuto, pra quem curte assim que nem eu, é 1 na semana, 2 na semana. Ah, tá. Entendeu? Tem um estudo americano que eu li, que de 1 até 2 por dia não existem evidências de uma piora do organismo. Isso foi um estudo, pelo amor de Deus, veio um médico aqui brigar comigo. Foi um estudo que eu li, de 1 a 2 por dia. O charuto você não traga como cigarro, né? Mas óbvio que vai ter algum tipo de dano à sua saúde. Porém mais leve. Então 1 a 2 por semana, pra mim tá ótimo. Vinho todo dia. Vinho todo dia. Todos os dias de vinho. Todos os dias à noite, uma tacinha, 2. Nossa, show. Charles, acho que é isso. Já ia, pô. Já o nosso podcast é um pouquinho mais curtinho. Então me chama de novo, né, outro dia. Com certeza, espero que você venha mais vezes. Tá ótimo. Bom, pessoal, passa suas redes sociais. Quem não saiu no meio do podcast, ficou até o final, no YouTube aqui, Economista Sincero, lá no Instagram, charles.vix, W-I-C-Z, e no TikTok também, charles.vix, W-I-C-Z, e com o podcast Os Economistas, junto lá com o Pete Money. Sigam também ele, que é um maluco, gente boa demais. Sim, sigam o economista mais famoso do Brasil, vocês vão aprender muito com ele. É que normalmente o economista, você ia falar isso no início, mas você não falou, um economista diferente dos outros. O economista é uma figura chata pra caralho, né? Muito técnica, ninguém aguenta o economista, meu Deus. Por isso que quando eu comecei a te acompanhar, eu falei, cara, que demais, que demais. Ele não deve ser economista. O cara é skin the game, mostra a carteira, enfim. Pessoal. Pro bem e pro mal, tá?
Porque de vez em quando vem alguém falar assim, e o que você tá perdendo? Você não fala que você tá perdendo. Cara, vai lá no meu canal, volta e meia, eu gravo um vídeo só sobre ativos que eu tô fudido. Que não tá bom. É onde estou perdendo. Eu adoro esse vídeo, porque é um vídeo onde a gente aprende. Né? O problema não é perder dinheiro, o problema é perder e não aprender nada. Sim. Entendeu? Então eu falo sempre do que eu tô perdendo, sem problema nenhum. Sim, gente, acompanha o Charles. Charles, obrigado pela sua participação no Jovens na Bolsa, no podcast dos Jovens. Pessoal, não esqueçam de deixar o like, comentem aqui embaixo se vocês já conheciam o Charles ou não. E a gente se vê no próximo podcast. Tchau. Valeu, galera!